Estamos aqui na Festa da Arqueologia, um evento organizado de 3 em 3 anos pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, em colaboração com instituições públicas e privadas do setor da arqueologia. A primeira edição foi em 2010, esta é a 7ª edição da Festa da Arqueologia e tem como tema Arqueologia da Alimentação. Aborda o modo como o ser humano e as sociedades foram evoluindo a partir da sua alimentação, desde a pré-história até ao presente. Bom dia, nós estamos aqui na tenda do Museu da Água e queríamos saber se é a primeira participação do museu aqui na Festa da Arqueologia. Não, não é. Nós temos, felizmente, vindo a todos os convites que nos têm interessado, com muito prazer, divulgar o Museu da Água, aquilo que nós fazemos e participar nesta festa. Consideram que é importante para a divulgação da instituição e da arqueologia esta participação? Sem dúvida, sem dúvida. E tem sido gratificante ver que este ano a afluência tem sido muito maior. Portanto, não sei se é porque somos os primeiros, sim. Mas de facto este ano, hoje é o segundo dia e já tiveram aqui imensas crianças, mas ontem o dia foi uma festa, de facto, foi uma festa. Ainda bem. O que é que se pode ver ou experimentar aqui nesta tenda do Museu da Água? Aqui pode-se fazer várias coisas. Ali fora temos um aqueduto montado para se poder experimentar como é que a água conseguia vir de uma forma sustentável, pelo menos enquanto as cidades não cresceram em altura, sim, não é? Sim. Como é que a água gravitaicamente e sustentavelmente conseguia chegar até às cidades e, portanto, se abastecia uma cidade de uma forma sustentável. Aqui temos uma experiência que é ser arqueólogo durante alguns minutos. E o que é que eles estão a descobrir? Eles estão a descobrir, para além de pedaços de pedra, estão a descobrir, por exemplo, o que é que se comia na altura, e portanto vão encontrar algumas conchas, mas depois também vamos encontrar aqui algumas sementes. São sementes que nós quisemos que fossem sementes de leguminosas, porque as leguminosas são sustentáveis. Sim, é sim. O que menos água utiliza para o seu crescimento. E portanto é essa também a nossa mensagem, e por isso é isso que eles vão procurando e vão encontrando alguns feijões, vão plantando e levam para casa num copinho já com terra e com um pouquinho de água para depois poderem continuar o seu cultivo, ou então com algodão, porque também se pode crescer, e acho que todos nós fizemos isto na escola, não é? Sim. Todos nós cultivámos um feijão na escola, portanto é isso que se pode fazer aqui, também, e para além dos filtros de água. Pronto, muito obrigado. Olá, boa tarde. Hoje venho-vos aqui mostrar como é que funciona o Aqueduto das Águas Livres em Lisboa. Este aqueduto foi construído para as pessoas que moravam em sítios altos em Lisboa terem acesso à água. E agora vou-vos mostrar como é que o aqueduto funciona. A água vem desde a fonte e o aqueduto estende-se por cerca de 14 km. A água, com a sua força e através da inclinação do próprio aqueduto, vai até ao reservatório da Mãe d'Água sem qualquer tipo de problema. Ou seja, as pessoas conseguem ter acesso à água sem qualquer força mecânica, animal ou humana, de forma simples e também ecológica e sustentável. Obrigada! Olá, estamos aqui na tenda do ICAREB. É a primeira vez que participam na Festa da Arqueologia? Olá, boa tarde. Não, o ICAREB tem participado já em várias edições, desde o início. Sim. O ICAREB o que é? Que instituição é? Somos o Centro Interdisciplinar para a Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano. Estamos sediados na Universidade do Algarve e pronto, desenvolvemos investigação nas várias áreas das ciências arqueológicas para investigar, sobretudo, a pré-história. E parece importante para a divulgação da instituição e da arqueologia esta participação na festa? Sim, sem dúvida. Achamos que é fundamental este tipo de atividades. Sim, sim. Tem havido aqui muito interesse na vossa tenda? Sim, sobretudo por parte dos mais pequenos, mas sim, tem havido bastante afluência. Temos aqui algumas atividades que os mais pequenos podem fazer e gostam sempre de experimentar, partir umas nozes, ver aqui as marcas as marcas de uso nos ossos. Sim, algumas atividades. Okay. Aqui nesta bancada, o que é que temos, o que é que podemos ver e fazer?
Sim, temos uma pequena exposição sobre algumas das atividades que fazemos no ICAREB. Por exemplo, uma demonstração sobre a extração de ADN para estudar do ponto de vista da genética as plantas domésticas e investigar os seus antepassados selvagens. Temos uma pequena exposição sobre a transição da caça e recoleção para o modo de vida da produção de alimentos, com alguns exemplos de fauna selvagem que poderia ser caçada e fauna doméstica. Depois temos aqui uma exposição sobre como é que se produzem as marcas de corte que se vêem nos ossos que foram usados na pré-história e como é que as podemos estudar com técnicas microscópicas para ver essas marcas aumentadas. Sim, sim. Temos ainda aqui uma estação com um cantinho de leitura, com alguns livros de divulgação de pré-história para o público mais jovem, e temos aqui também uma estação de quebra de nozes, tal como fazem os nossos primos primatas também no mundo natural, num traço que não é exclusivo da nossa espécie. E depois temos aqui também um canto de pintura para que as crianças também podem pintar as espécies e os animais que eram consumidas na pré-história. É realmente um conjunto muito variado e interessante de atividades. Estamos aqui junto da tenda do Museu de Odrinhas. Bom dia. É a primeira vez que estão a participar na Festa da Arqueologia? Não, viemos a todas as edições. Até hoje viemos a todas, não faltámos a nenhuma. Gostamos muito desta festa. E consideram importante para a divulgação do museu e da arqueologia? Claro que sim, é uma ferramenta muito importante. Gostamos muito que nos convidem e gostamos muito de participar. E o que é que podemos ver e experimentar aqui na vossa tenda do Museu de Odrinhas? Então ontem estivemos a trabalhar a época romana e estivemos a fazer lucernas com as crianças e hoje recuámos um bocadinho o tempo e estamos a trabalhar para a história. Hoje as crianças são convidadas a fazer um vasinho do Neolítico. Pode-nos mostrar, por favor? Claro que sim, com todo o gosto. Então, o que desafiamos as crianças hoje a fazer é uma réplica de um vasinho do Neolítico, usando não o barro mesmo, mas o dacho plástico, não é? Sim. Pronto, para facilitar um pouco. E depois convidamos, quando eles acabarem de fazer o vasinho, a fazerem também as decorações que se faziam na pré-história, durante o Neolítico. Realmente muito interessante. Com a ajuda de conchas, de pauzinhos, tentar fazer o mais aproximado possível. Ok, muito obrigado. Estamos agora então aqui junto da tenda da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Então, bom dia. É a primeira vez que participam na Festa da Arqueologia? Bom dia. Não, estamos sempre cá. Desde que a Festa da Arqueologia começou em 2010, que a nova FCSH tem estado sempre a participar. Achamos que é fundamental e é sempre uma festa para nós que participamos, mas também poder partilhar, não é? Esta paixão pela arqueologia com todos os que nos visitam é fantástico. Muito bem. O que é que podemos então ver e experimentar aqui na vossa tenda? Sim, nós este ano trouxemos alguns dos projetos que temos a decorrer com os nossos alunos, ou seja, esta não é só também uma mostra da nossa atividade, uma parte da nossa atividade, mas é uma oportunidade dos alunos participarem em concreto em ações de divulgação da atividade arqueológica. E, portanto, temos um projeto que é o projeto Lis Ventos, de uma série de alunos da licenciatura em Arqueologia, que estão a fazer o levantamento, o inventário dos moinhos de vento em Lisboa, que se aperceberam que estão a desaparecer. E, portanto, é uma valorização, mas é também um questionamento do o que é um moinho. E então trabalhamos a parte da energia, funcionar um catavento, estão a fazer moagem e, portanto, moer de forma manual, e estão também a recolher uma série de opiniões sobre o que é o moinho. Temos também projetos no âmbito medieval e, portanto, temos aqui um jogo de tabuleiro para construírem uma torre medieval. Desafiamos toda a gente a vir participar. Ontem tivemos também a náutica e subaquática, mas hoje ainda não está aqui a funcionar, porque temos que ir rodando as atividades. E temos o grupo de alunos de mestrado da Unidade Curricular de Comunicação e Valorização do Património Arqueológico, que montaram um restaurante. E então criaram um restaurante para vários períodos históricos, que desafiamos as pessoas a pôr a mesa para um determinado período. Estou a ver que é uma tenda muito concorrida, tem tido muita participação.
Sim, infelizmente sim. Pessoas de todas as idades, pessoas nacionais, pessoas estrangeiras, e portanto também como são atividades muito diferentes, conseguimos ligá-las enfim, os mais jovens querem fazer o catavento, temos achado fantástico que tem tido muita adesão ao moer, a moagem manual, e acho que sim, é sempre muito bom ver toda esta participação e esta energia, não só da parte de quem está deste lado a visitar, mas também dos alunos e como eles estão a mostrar tudo, é um prazer. Ok, muito obrigado, sim. Continuação de boa participação. Deus. Então, tendo em conta a temática deste ano da arqueologia da alimentação, a nossa atividade envolve 4 menus diferentes: o menu América, o menu Pré-História, o menu Romano e o menu de Idade Moderna. E o visitante escolhe o menu que acha mais apelativo e mais interessante, e a partir das instruções que estão acerca do menu, do que era comido em certos períodos, escolhe os diferentes objetos que eram utilizados na confecção desses alimentos e consumo, e também os próprios ingredientes, e no fundo compõem a mesa desses períodos. Estamos agora no Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, UniArque. Olá, bom dia. Bom dia. Sim, é a primeira vez que participam na festa. Não. Há 3 anos também fui voluntária aqui na banquinha da Uniar. E pronto, achei que era uma boa experiência voltar a repetir. Acham que é importante para a divulgação da instituição e da arqueologia? Sim, acho completamente fundamental, até porque muitas pessoas não sabem o que é que nós fazemos, nem sabem quem é que nós somos. E assim divulgamos um bocadinho do que é a arqueologia no nosso país. E o que é que podemos ver aqui na banca e o que é que podemos experimentar? Então, nós hoje estamos a fazer um jogo que é para as pessoas escolherem o que é que querem comer para o almoço, para saberem quantos milénios têm no seu prato. E pronto, é super interessante porque há alimentos que nós consumimos hoje em dia que são super antigos, que datam desde o Paleolítico até à Idade Moderna. E têm tido muita participação? Temos tido alguma participação, temos tido muitas crianças que gostam de pintar os nossos animais e os pais também vão participando. Okay, muito obrigado. Estamos então agora aqui na banca da LARC e do CBio. Vamos até começar por perguntar que instituições são estas. Olá, bom dia. Podes então explicar que instituições são? Sim, bom dia. Então, o LARC é uma instituição de arqueociências que está ligada ao património cultural e o CBio é um centro de investigação no norte de Portugal que estuda, sobretudo, genética antiga e temas relacionados com a biologia. Neste caso, o nosso laboratório trabalha arqueobotânica, portanto, o estudo das plantas no contexto arqueológico. Todos do LARC e do CBio que estamos aqui fazemos parte do grupo de investigação, que é o ENVAR, que trabalha, no fundo, a arqueologia ambiental. Sim, é a primeira vez que participam na festa? Sim, é a primeira vez. Sim. E estão a gostar da experiência? É imenso. Está a correr super bem, as pessoas estão interessadas e nós gostamos de partilhar o que fazemos, claro. E o que é que podemos experimentar e ver aqui na vossa banca? Então, nesta banca nós temos material didático e material arqueológico. O material arqueológico veio de escavações na zona ribeirinha de Lisboa, século XVII e XVIII, e o que temos aqui são frutos e sementes que provêm dessas escavações, nomeadamente também de barcos, século XVII, portanto grandes embarcações que serviam para viagens transatlânticas. E aqui podemos ver alguns frutos exóticos, como por exemplo o cacau. Este cacau veio do Brasil, e também podemos ver os cocos, que eram um grande recurso a bordo destes navios, porque era uma fonte de água potável e, portanto, extremamente importantes para passar 8, 9 meses a bordo de um navio. Temos também algumas espécies já conhecidas na Europa e já com grande distribuição e consumo em Portugal, mas muito interessante porque o contexto diz-nos que elas já vinham também de outros sítios e já eram vendidas, comercializadas noutros pontos do mundo. Aqui na lupa podemos observar as espécies de menores dimensões. Neste caso, na caixa Petri, neste momento, temos uma grainha de uva, juntamente com uma semente de tomate. O tomate é uma planta americana, portanto só entra na Europa nesta altura, e neste momento é a única identificação de tomate para esta cronologia na Europa. Portanto, é a primeira prova física, apesar de nós já sabermos que o tomate foi introduzido no século XVI, é a primeira prova física de que o tomate estava presente nesta cronologia em Lisboa. Portanto, é um grande achado, sim. Ok, muito obrigado, sim. Muito obrigada. Estamos agora
na tenda da Pre-and Historic Skills. Eu até vou perguntar o que é esta instituição. Instituição, na realidade, é uma marca, portanto, nós na realidade, somos um grupo de 2 pessoas, depois mais alguns colaboradores, e desenvolvemos atividades, portanto, baseadas na arqueologia experimental, que vão um bocadinho desde a pré-história, portanto, desde a pré-história antiga, portanto, desde o Paleolítico, passando pelo Neolítico, passando depois pelas sociedades agropastoris, portanto, Neolítico, Calcolítico e Bronze, e terminamos, portanto, com o Bronze. Embora já tenhamos também algumas atividades já dedicadas, portanto, à época medieval e à época moderna. As atividades baseiam-se, portanto, todas elas na arqueologia experimental, e quando desenvolvemos as atividades com o público é sempre baseadas no aprender fazendo. Portanto, as pessoas têm contacto com os materiais, portanto, que nós encontramos no registro arqueológico e, portanto, selecionamos as mesmas matérias-primas e selecionamos os objetos, e depois as pessoas, portanto, trabalham então utilizando as mesmas matérias-primas e tentando, ou seja, reconstruir aquilo que eram os objetos, os utensílios, portanto, que se utilizavam nestes períodos. E tem participado nas várias edições da Festa da Arqueologia. Sim, já quase desde o início, já desde quase da primeira Festa da Arqueologia, que nós já cá estamos cá presentes, portanto, neste grande evento que é a Festa da Arqueologia. E o que é que podemos ver e experimentar e fazer aqui? Aqui na nossa tenda, portanto, nós este ano optámos por uma viagem cronológica, portanto, começando pelas sociedades mais antigas, pelo Paleolítico, portanto, mostrando algumas técnicas de processamento dos alimentos, portanto, baseando-se, portanto, nos métodos de conservação que teriam dos alimentos, que seria a desidratação. Daí nós temos uma estrutura, portanto, dedicada à secagem da carne e secagem do peixe, que seriam as proteínas ingeridas, mostrando também alguns dos utensílios que eram essenciais, portanto, para a caça, desde o arco, desde as setas, desde os propulsores, o arpão, portanto, para utilizar para a pesca feito em osso. Obviamente as técnicas de fogo, muito importantes, porque desde muito cedo, assim que nós descobrimos o fogo, começamos a cozinhar, portanto, os alimentos, e, portanto, aqui as técnicas utilizadas para produzir o fogo também elas são demonstradas, e porque elas estão na base da cozinha, portanto, daquilo que seriam os alimentos, já que o tema é a alimentação. Depois passamos, portanto, para a parte dos agropastoris. Aqui estamos um bocadinho misturados entre o Neolítico, Calcolítico e Bronze, portanto, sociedades agropastoris, onde demonstramos um dos processamentos dos principais alimentos que começam a constituir a alimentação, que é os cereais. Portanto, passamos a domesticar os animais, temos então a produção dos cereais, a maneira como eles eram processados e transformados na farinha para poderem ser depois, obviamente, ingeridos. Tivemos também a introdução, portanto, neste momento também de domesticação dos animais, o leite, e portanto também fizemos ontem, por exemplo, uma demonstração de como se produzia o leite, baseado, portanto, nas peças arqueológicas que nós encontramos, que são os famosos chainços, ou as famosas queijeiras em cerâmica, onde se fazia o queijo. Portanto, fizemos uma demonstração do queijo, e depois terminamos com uma parte, portanto, dedicada, portanto, à cozinha romana, que tanto influenciou a nossa cozinha de hoje em dia. Aqui mostramos uma espécie de cozinha de rua, portanto, que era também, que se encontrava na época romana, portanto, uma espécie de street food, entre aspas, onde demonstramos, portanto, aquilo que seria uma termopólio, portanto, onde estaria a comida armazenada e mantida quente, que era vendida, portanto, às pessoas na rua, mostrando alguns dos utensílios utilizados na Roma, e principalmente os alimentos que já estavam, portanto, desde todas as especiarias, porque é uma cozinha muito rica, os alimentos como as ervas aromáticas, portanto, as hortaliças, os tubérculos, tudo isso. E uma das demonstrações que nós fizemos foi a produção, portanto, neste caso não para as crianças, mas para os mais velhos, em que fizemos, portanto, a produção do vinho condimentado romano, muito famoso vinho condimentado romano, onde pusemos o nosso fogão também romano, portanto, que era um fogão portátil que se utilizava também, portanto, nas ruas, em que o pusemos a funcionar e cozinhámos o nosso vinho romano. Um conjunto realmente muito variado e interessante de atividades, calculo que tem despertado muito interesse nos participantes. Sim, não? Bastante interesse, as pessoas são curiosas, perguntam, portanto, e vão perguntando ao longo das várias cronologias para que é que serve cada objeto, ou o que é que nós estamos a fazer, e alguns deles, portanto, podem experimentar também, portanto, participar e fazer qualquer coisa aqui no nosso stand. Ok, muito obrigado, sim. Obrigado, nós. Ok, agora vamos colocar o cardo que foi esmagado com um bocadinho de água, neste caso cardo mariano, que é o que tem o coalho. Pomos dentro de um bocadinho de um tecido de linho e agora esprememos para o interior do leite. E agora damos então uma mexida. E agora vamos aguardar uns minutos, cerca de
15 a 20 minutos para o leite começar a coalhar e depois vamos passá-lo então para as formas para fazer então o queijo. E agora mais uma vez vamos esperar um bocado. O leite já está, olha, estás a ver como ele ficou, já ficou coalhado. Agora o que se costuma fazer, ou o que ainda se faz hoje em dia, não é? Que isso está na pré-história. Portanto, agora vamos retalhar. Portanto, ele ficou a coalhar com o cardo, levou o cardo mariano, portanto, este cardo que é o cardo mariano que tem estes estamezinhos. Qualquer cardo funciona, portanto, qualquer cardo que for, até mesmo o cardo amarelo funciona ao pequenino. As pessoas associam sempre ao cardo mariano por causa de ser o maior. E, portanto, é por uma questão de quantidade, as pessoas, portanto, que faziam o leite associavam sempre. Mas qualquer cardo que cresça funciona, portanto, tem a enzima, portanto, a enzima está nos estames e, portanto, funciona. Neste caso não é nos estames, na flor. Cada coisinha destas é flor. Ou seja, tens que o macerar, ele é macerado, vai ficar assim, portanto, para tirar a enzima junto com um bocadinho de água. Hoje em dia, por exemplo, as senhoras às vezes metem logo um bocadinho de sal, portanto, quando estão a fazer esta parte da maceração, e é despejado aqui. Esperamos cerca de 15, 20 minutos, depois dependendo também da qualidade do leite que a gente está a usar. Se é de cabra leva mais tempo, geralmente o cardo utiliza-se para o leite de ovelha, que é um bocadinho mais gordo que o de cabra, ou então o de vaca, mas o de vaca também funciona muito bem. E portanto, estás a ver, está uma gelatina. Agora a gente vai retalhar, que é para ele começar a libertar, portanto, o soro. Ainda pode ficar mais um bocadinho, mas é só para... Sim, mas não faz mal. Para a gente exemplificar dá bem, porque ele depois vai solidificando. O cardo. Como isto é leite de vaca, o cardo funciona muito bem com o leite de ovelha. Por isso é que ainda na Serra da Estrela ainda se utiliza, portanto, o cardo para fazer. E agora, na realidade, é ir retirando este coalho e agora vamos colocando. E agora aqui vemos como é que funcionavam estas tão míticas peças. O soro vai começar a sair. É amornado, a ficar à temperatura. O soro começa a sair e agora a gente vai colocando e agora vamos... E à medida que ele vai baixando, vamos colocando mais queijo, ok? O soro está a ficar aqui todo separado, a gente vai apanhando. E agora, o que se vai fazendo é, esperando que o soro vai saindo, calcando e ir carregando sempre com mais, até que o queijo vai ganhar a sua consistência. Depois vamos esperar só mais um bocadinho para ele solidificar e depois podemos desenformar para ver. Geralmente eles ficam nas formas, nos cheinhos, portanto, umas boas horas, depois vão ao frigorífico, mas vai dar depois para nós percebermos. É mais coisa, mas quando ele solidifica, ele depois sabe bem, quando ele solidifica, ele sabe bem quando solidifica. Estás a ver, o teu já baixou? Ou seja, se for, por exemplo, depois depende, como a gente está a utilizar o cardo mariano, o leite também não acabou de sair da vaca, portanto é preciso imaginar, este é leite está semi-pasteurizado, portanto leite que tenha ido até aos 60 graus, e portanto a semi-pasteurização, aliás até aos 64 graus, ainda pode ser transformado em queijo. Ultrapasteurizado, acabou, que já matou toda a flora que havia, portanto, dentro do leite e, portanto, este já não vai reagir com nada, portanto, já não coalha, porque neste caso o coalho é uma reação, acho eu, de bactérias e, portanto, que faz com que este coalho. Portanto, ultrapasteurizado não dá para fazer, portanto, aquele que está meio pasteurizado, que é o leite do dia, que está a 60 graus, tudo. O ideal é o leite acabadinho de sair da cabra, da vaca ou da ovelha e depois está dentro portanto, esteja pronto, a mornar a temperatura do corpo. Por exemplo, há muitos pastores, eu aprendi a fazer com um pastor que chega e acaba de ordenhar e já está a fazer, já está a coisa, e já está a pôr coalho e já está a fazer, que vem com a temperatura ideal, portanto é a temperatura da cabra e está logo diretamente a fazer, portanto, a fazer o queijo. Primeiro aqueci-o, portanto, para que ficasse à temperatura do corpo, for experimentando, tal como alguma gente faz com o biberon dos bebés, assim que a gente sentir que não há variação de temperatura ou que está ligeiramente um bocadinho mais quente, é a altura de pôr, portanto, pôr o coalho, neste caso o cardo neste caso. E deixar repousar. Ele continua a libertar soro e vai continuar a libertar soro até que, aliás, qualquer queijo fresco que a gente lembra, ele está sempre a libertar soro enquanto estiver no processo de secagem. É por isso é que o queijo, quando se quer fazer a cura, tem que se voltar todos os dias, tem que se voltar de um lado e para o outro de manhã até ficar, portanto, até ganhar aquela capa. Ele continua a sair, portanto, e vemos aqui o funcionamento dos orifíciozinhos. Ainda não. Ainda não. Sei. É aqui em Portugal. Está a desfazer.
Estamos então agora aqui na tenda do CAL. Que tenda é esta? Que instituição é esta, o CAL? O CAL é o Centro de Arqueologia de Lisboa, é um serviço da Câmara Municipal de Lisboa que está integrado no Departamento de Património Cultural. Nós existimos enquanto orgânica relativamente autónoma dentro da Câmara Municipal de Lisboa desde 2013, quando o Centro de Arqueologia de Lisboa foi formado na sequência do antigo Serviço de Arqueologia do Museu da Cidade. E quando o Museu da Cidade foi extinto e integrado na EGEAC como Museu de Lisboa, a maior parte da então equipa do Serviço de Arqueologia de Lisboa deu lugar ou deu origem então, ao Centro de Arqueologia de Lisboa, que permaneceu na orgânica da Câmara Municipal de Lisboa. E é a primeira vez que o CAL participa na Festa da Arqueologia? Não. Já, salvo erro, é para aí a nossa terceira participação. Desde que existimos, temos estado em todas as festas da arqueologia. Não, isso não. Portanto, consideram que é, enfim, interessante a participação para a divulgação da instituição e da arqueologia? Completamente. Aliás, uma das missões do Centro de Arqueologia de Lisboa é a divulgação e a promoção e a valorização do património arqueológico e da atividade arqueológica na cidade de Lisboa. Portanto, a missão de divulgação está presente 24 horas na nossa atividade normal enquanto serviço. E o que é que podemos ver ou experimentar aqui na vossa tenda? Tendendo à temática da alimentação, portanto, nós temos também o serviço educativo e que desenvolve ordinariamente e normalmente um programa que faz precisamente a divulgação junto de vários públicos, desde públicos infantis, públicos juvenis e públicos com necessidades especiais. Recebemos também nas nossas instalações, mas também participamos em atividades como estas, da Festa da Arqueologia, e dada a temática da alimentação, os colegas ou colega do Serviço Educativo organizou duas atividades, sobretudo, focadas numa forma lúdica de aprender algum conhecimento, não muito, sobretudo para público juvenil. Foram mais as atividades que ela desenvolveu, de escolha e de seleção de materiais em função de cronologias, e aí ter para miúdos um passatempo de colagem e pintura também, para fazerem alimentos, e depois um jogo do galo que também é feito reciclando e reaproveitando uma série de materiais, que isso também é uma das preocupações que nós também temos, é integrar estas questões ambientais contemporâneas, bastante contemporâneas também, desde já também nas nossas atividades, e sobretudo para o público jovem e juvenil, mostrar-lhes que existem também outras formas de processar e de tratar materiais antigos, não é? E reciclá-los, e portanto estamos a essa atividade do jogo do galo. Até posso adiantar que é o aproveitamento e uma parceria que nós tivemos com os nossos colegas do Espaço Verde, e que eles nos fizeram a partir de uma quantidade de árvores que caíram com o último ciclone em Lisboa, e então parte dessas árvores foram também desmontadas para nós, para fazer umas pequenas rodelas que servem de base precisamente a esse jogo do galo que os colegas estão a desenvolver nesta atividade. Muito obrigado. Em cerca de uma dúzia de tendas, os visitantes puderam ver e sentir e experimentar
os diferentes modos como a alimentação evoluiu desde a pré-história até ao presente. Aqui temos a tenda da Associação de Arqueólogos Portugueses, organizador do evento, e onde se fez a recepção aos visitantes e onde também decorreram uma série de atividades. A festa teve lugar nestes 3 dias, portanto 25, 26 e 27 de abril, e cabe-nos agradecer a todos os participantes, voluntários e visitantes que tivemos durante estes 3 dias da Festa da Arqueologia, dedicada à arqueologia da alimentação.